Meus irmãos, antes de fazermos a leitura da palavra de Deus concernente à ceia do Senhor, eu quero trazer a saudação da irmã Sara a todos vocês. Vocês estão vendo que ela não está aqui hoje. A Sara está no processo de recuperação ainda. Fizemos algumas viagens longínquas nos últimos dias. Está tudo sob controle, tem passado pelo médico, mas há momento que é preciso obedecer às recomendações. Por isso que ela não está aqui, mas está mandando a paz para toda a igreja. Está tudo bem, sob controle. Amém, meus amados? Bom é estarmos na casa de Deus. Abra a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. E assim nós já estaremos lendo a passagem concernente o ato da celebração da ceia do Senhor, que faremos logo a sequência. Mas eu quero meditar com a igreja nessa passagem. Assim nos diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Toda a igreja diga amém. Meus irmãos, se eu tivesse que dar um título para essa observação que nós vamos fazer aqui, eu diria o seguinte: ceia do Senhor, o observatório da fé cristã. Diga comigo: ceia do Senhor, o observatório da fé cristã. O que é um observatório? Observatório é uma espécie de um laboratório que procura antever determinadas coisas para o melhor desempenho da vida no dia a dia. Por exemplo, os astros, o movimento das estrelas, o que está acontecendo nos céus que está acima de nós, acima das nuvens, e eles são feitos por lentes especiais. Diga comigo: lentes especiais. Eu falei o observatório dos astros, mas eu poderia falar outras coisas. Há observatórios, se você pesquisar na internet, por exemplo, observatório da TV. O que está por trás daquilo que se vê na tela, como aquilo funciona, por que funciona, o porquê das mudanças, e traz observações para que as pessoas possam se movimentar, para que as pessoas possam saber como se relacionar e ter melhor desempenho na sua vida. Por isso que eu disse aqui que a ceia do Senhor é o observatório da fé cristã. O observatório é feito de lentes especiais, que vê coisas que naturalmente a gente não consegue ver. Por exemplo, os fotógrafos, quando eles olham uma foto publicada em algum lugar, e é uma foto muito especial, ele faz a seguinte pergunta: com qual lente foi feita essa foto? Porque ele sabe que aquilo ali não dá para ver normalmente com os olhos humanos, ou com uma máquina comum, né? No meu tempo, máquina comum chamava tira-teima. Alguém aqui lembra da tira-teima? Era uma maquininha, né? No tempo das máquinas complicadas, a gente comprava até em banca de jornal. Tira-teima. Tem coisa que a tira-teima não enxerga, é preciso uma lente especial. Por que Jesus estabeleceu a ceia? Irmãos, a ceia é algo extraordinário para a igreja. Quando a gente toma discernindo, diga discernindo. Porque tem gente, irmão, que não discerne o corpo de Cristo, é o que eu chamo de papaceio.
Não é? Faz lanchinho uma vez por mês. Esse aí não quer dizer nada. E a Bíblia diz ainda que toma para a sua própria condenação. Está escrito. É necessário que a gente venha aqui discernindo o corpo de Cristo. Por que Jesus instituiu a ceia? Por que igreja que é igreja tem que ter ceia? Não é? Eu já tive a oportunidade de tomar ceia de várias maneiras. Por exemplo, por não ter suco de uva, os irmãos compraram groselha no barzinho da esquina, a gente orou, consagrou e fez lugar do vinho, não é? Por não ter pão feito na padaria, compramos bolacha Maria, quebramos e tomamos o trigo, comemos o trigo como pão representando o corpo de Cristo. Mas igreja que é igreja tem que ter ceia. A gente pode, por exemplo, divergir. Se tomar ceia uma vez por ano, a igreja que toma uma vez por ano, a igreja que toma uma vez por mês, como a nossa, e a igreja que toma ceia toda semana. Mas igreja cristã tem que ter ceia. Aperte a mão desse irmão e fala assim: igreja cristã tem que ter ceia. Diga para o irmão do seu lado: a sua igreja tem ceia, você veio para a ceia hoje. O que Jesus queria fazer com a ceia? Qual o sentido da ceia? Eu diria que Jesus instituiu a ceia como um observatório da vida cristã. A gente para tomar a ceia. E nós que somos pentecostais, graças a Deus, eu sou pentecostal e sou muito contente que eu sou pentecostal. Não consigo me imaginar sendo um crente não pentecostal, com todo respeito por aqueles que não são, não é? Mas eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era um jovem ainda, começando a pregar o Evangelho. Posso citar isso, citar o nome, porque é uma boa citação. Pastor Josiel Gomes, os mais antigos aqui conhecem, no auge do seu ministério, não é? Ele pregou uma mensagem muito importante. E agora, há poucos dias, ele concedendo uma entrevista nos Estados Unidos, o entrevistador perguntou para ele assim: no auge do seu ministério, todas as milhares de mensagens que o senhor pregou, perguntaram para ele assim: qual mensagem o senhor ficou tocado? O senhor mesmo ficou tocado. O senhor mesmo não imaginava o que Deus faria através daquela mensagem. Ele falou assim: eu poderia citar várias, mas como eu só posso citar uma, eu vou escolher Calvário e Pentecostes. Diga comigo: Calvário e Pentecostes. Essa mensagem foi pregada pelo pastor Josiel Gomes há muitos e muitos anos atrás, em São Luís do Maranhão, um local onde ele nasceu. Ele é maranhense e até hoje ele fala dessa mensagem. Para nós essa mensagem é muito importante, porque, irmão, nós como os pentecostais, a gente gosta desse movimento aqui, sim ou não? Gosta, sim ou não? A gente gosta desse glória, desse aleluia, a gente gosta dessas línguas estranhas, é maravilhoso a gente aqui tudo junto, né? Esse templo aqui apertado, a gente está aqui, mas a gente está contente, todo mundo junto, apertado, suando, o ar funciona, a glória a Deus, não funciona, a glória a Deus, e a gente fica contente. Isso aqui é bom demais, sim ou não? Sim. Aperte a mão do irmão e fala assim: glória. Agora, escute só. Quando, há muitos anos atrás, o pastor Josiel Gomes pregou essa mensagem Calvário em Pentecostes, e muitos pregadores pregaram essa mensagem com visões diferentes, mas dentro do mesmo tema. Eu mesmo já preguei essa mensagem. Eu me lembro que quando eu preguei, eu disse que a igreja do Senhor é como se a gente estivesse andando no metrô. Não tem como você pular a estação. Você pode até não descer, mas você tem que passar por ela. E eu disse que a igreja do Senhor vai passando por várias estações. E tem uma chamada Calvário. Diga Calvário. E a próxima depois do Calvário chama-se Pentecoste. Diga Calvário e Pentecoste. Se não tivesse Calvário, irmão, a gente ia dar glória a Deus, aleluia, falar em língua estranha e esquecer que Jesus morreu na cruz. Aí Jesus falou assim: vocês vão tomar ceia. Uns vão tomar todo mês, outros vão tomar toda semana, alguns vão tomar uma vez por ano. Mas na hora da ceia, vocês vão lembrar que antes do Pentecoste teve o Calvário. Aperte a mão de cima e diga assim: antes de Pentecoste teve Calvário. Só teve Pentecoste porque teve o primeiro Calvário. No Calvário a gente toma um banho do sangue de Jesus, aleluia. Tem os pecados perdoados, a vida renovada, transformada, está limpinho. Agora vamos para a próxima extensão, que é o Pentecoste. Aquele que crer e for batizado será salvo. Esses sinais seguirão aos que crerem. Diga: aos que crerem. Certa vez em uma reunião interdenominacional, e nós tínhamos lá pastores reformados e pastores pentecostais. Eu era um dos pentecostais. E aquela conversa, né, de pentecostal e reformado, né? Sempre a gente levando uma alfinetada. E alguém falou assim: mas pastor, que bênção, o bolo
que Jesus deu, que Deus deu, é o bolo da graça, é o bolo todo da graça, glória a Deus. O que ele estava querendo mandar um recado para a gente? A minha graça te basta. Aí eu disse assim, só que Jesus veio e colocou uma cereja nesse bolo da graça, chamada Pentecoste. Mas cereja não dá para todo mundo, é só uma cereja em cima de um bolo grande. Aí ele falou assim, como que a gente vai fazer para comer essa cereja? Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem ficar, aguardar, come o bolo da graça com a cereja. Fala para o irmão do lado, entendeu? Glória a Deus. Quem aqui está comendo da cereja? O bolo da graça é maravilhoso, e com a cereja fica melhor ainda, não é verdade? A graça salva todos, mas quem tem a cereja, aleluia, tem comunhão, fala com Deus, pode falar em língua estranha, pode profetizar, pode pregar cheio do poder, repreender os demônios, curar os enfermos, estar na presença de Deus. Então aproveite aquilo que Deus te deu, Calvário e Pentecoste. Quando Jesus institui a ceia, a minha observação vai ser rápida, mas bastante clara, mas você tem que prestar atenção. Nesse observatório nós temos 4 lentes, diga comigo, 4 lentes. Observatório tem lentes, lentes especiais que faz a gente enxergar aquilo que se a gente não se atentar, a gente vai esquecendo. A primeira lente, diga comigo assim, fazer isto em memória de mim. Diga comigo, memória. Fala do passado. Diga, memória. Fala do que está atrás. Quando o Senhor Jesus fala, faça isso, comei esse pão, ele fala 2 vezes, quando a gente come o pão e bebe o cálice, façam isso em memória de mim. Tem que comer o pão e tomar o cálice lembrando. Diz para esse irmão, lembrando. Comer o pão e tomar o cálice sem lembrar da morte de Cristo, sem olhar para o passado, é comer o pão e tomar o cálice não discernindo o corpo do Senhor. E não discernindo o faz para condenação. Só para vocês entenderem. Certa vez, a igreja tomando ceia, não é? E hoje está tudo transmitido. Antigamente as ceias eram tudo de porta fechada, só entrava crente, né? Aí um bêbado meio ousado, ele abriu a porta da igreja, os irmãos estavam tomando cálice. E tomaram o cálice, todo irmão que tomava o cálice, baixava a cabeça, começava a chorar. Falou assim, esse vinho é bom. Aí ele começou a passar em todos os bares da cidade e pedia o vinho mais forte que tinha. Ele falou assim, não é esse ainda, não é ele. Depois chegou no último, ele falou assim, eu quero um que os crentes tomam. Mas por quê? Que diferença tem esse? É porque ele toma um tiquinho de nada na hora, baixa a cabeça e começa a chorar. Ele não entendia nada, é porque a gente está tomando e discernindo. E lembrando, olhando para trás. E quando eu olho para trás, pelas lentes do Calvário, eu vejo Jesus no Getsemane. Eu vejo Jesus orando. Eu vejo Jesus suando e o seu suor sendo transformado em gotas de sangue. Se você estudar isso, meus irmãos, é o grau máximo de estresse, quando o suor de um homem se transforma em gotas de sangue. Não existe grau de estresse maior por isso. E quando eu olho para a lente do Calvário, olhando para trás, digo olhando para trás, diga aí, vendo o Calvário, eu vejo o Cristo sofrendo. Eu vejo o Cristo orando. Eu vejo o Cristo chorando. Eu vejo o Cristo homem dizendo assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o Cristo Deus dentro dele sabia que não era possível e fala assim, Pai, mas se não for possível, eu não posso parar, porque eu estou vendo Ulisses em 2024 tomando ceia. Eu estou vendo o Claudinho tocando sacas em memória de mim, lá na igreja de Cubatão. Eu estou vendo a Maria, o Pedro. Eu não posso desistir, se não for possível, seja feita a tua vontade. Diz a Bíblia, o texto diz, para adiantar, a gente não vai ler,
que para que se cumprisse a Escritura, ele fala assim: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E diz assim: para que se cumprisse a Escritura, pastor Flávio. Eu vejo ele lembrando de Isaías, falando assim, aleluia, ele foi moído pelas nossas transgressões, como a ovelha muda, ele foi levado ao matadouro sem abrir a sua boca, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Meus irmãos, quando nós olhamos pelo observatório da ceia, como a Bíblia manda, como o Senhor manda, olhando para a primeira lente, olhando para o passado, o Senhor, meu irmão, estabiliza o nosso metabolismo espiritual. Diga comigo: o Senhor, através da ceia, estabiliza o nosso, diga, metabolismo espiritual. Quantos glorificam o Senhor por isso? Olhe para cá. Quando eu olho para as lentes do passado e vejo o Cristo morrendo na cruz, aleluia, meus irmãos, Deus começa a curar a nossa vida. E eu falo para a igreja do Senhor, e com o passar dos dias, amados, a gente começa a ter muitos direitos, pastor Floresvaldo, direitos. Mas eu tenho tantos anos de crente, eu já tomei não sei quantos milhares de ceia, eu tenho que ser respeitado, eu mereço. Quando eu olho para as lentes do passado, eu vejo Cristo sofrendo, pastor Venâncio, eu começo a murchar, eu começo a ver que eu não tenho direito nenhum, eu começo a ver que eu não sou nada mais do que um pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu não tenho direito de ser pregador, de ser crente, de ser pastor, nem pastor, eu não tenho direito nenhum. Eu sou aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Quando está escrito na palavra assim: tomai e comei em memória de mim. Todo status desejado será abandonado. Todo inchaço espiritual será desfeito. Aperte a mão, dizendo assim: nós não temos direito algum. Mas quando eu tomo a ceia, olhando para as lentes do passado, e eu vejo Cristo, pastor Sabino, que deixou toda a sua glória, que deixou todo o seu apogeu, sofrendo na terra, sofrendo sozinho. Irmãos, se você não teve a oportunidade, um dia poderá ter, em nome de Jesus. Dire a Israel, o ponto alto de Israel, você visitar o Monte Caveira, você visitar o Monte das Oliveiras, e você está no jardim do Getsemane, onde tem ali muitas, dezenas, centenas de oliveiras, mas tem 7 lá, que elas estão cercadas. E por que elas estão cercadas? De acordo com os estudos de carbono, elas estão lá antes de Jesus ter passado aquela noite. Elas assistiram o Cristo chorando. Elas assistiram o Cristo sofrendo por causa de nós. Elas assistiram o Cristo dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Elas assistiram o suor de Jesus Cristo sendo transformado em gotas de sangue. Você está entendendo por que a gente para tomar ceia? Pergunta para esse irmão: você está entendendo porque a gente para tomar ceia? Senão a gente ia ter congresso, conferência, festa, língua estranha, poder de Deus. Mas a gente não ia lembrar que tudo isso só aconteceu porque Jesus morreu na cruz. Quantos adoram o nome do Senhor? Mas eu disse 4 lentes. Eu disse quantas? A primeira é a do passado. Diga: a primeira é a do passado. Mas a segunda manda eu olhar para frente. Diga: a segunda nos manda olhar para frente. Porque quando eu olho, aleluia, o Cristo morrendo, o próximo passo, depois da sua morte, é Ele ressuscitando. Diga: ressuscitando. Diga forte: ressuscitando. Então hoje aqui a juventude cantou um hino. Ele está
Ele está? Ele está? Ele está? Aperte a mão do irmão de dê glória. Ele está vivo. Eita glória! Glórias ao Senhor, Ele está vivo, pastor Miguel. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. A primeira lente manda eu olhar para trás, e a segunda lente manda olhar para frente. Eu vejo o túmulo vazio. Olhe para cá. O túmulo é a garantia da volta. Porque se o túmulo estivesse fechado, estivesse escrito lá, aqui jaz, como era que ele ia voltar? Mas ele diz assim: eu vou para meu Pai, e se eu for, vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, sejais vós. Vocês viram aqui no hino que nós cantamos, que os jovens cantaram. Ele ressuscitou. Ele apareceu às mulheres. Ele apareceu aos apóstolos. Eles viram ele subindo e dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar. Diga para esse irmão do lado: ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos, estão na galeria. A primeira lente faz eu entender que ele morreu por nós. E a segunda lente faz eu entender que ele está vivo e ele vai voltar. A garantia que ele vai voltar é que o túmulo está vazio. A garantia que ele vai voltar é que mais de 500 irmãos viram ele subindo e dizendo assim: eu voltarei e vou buscar vocês. Quantos podem adorar o nome do Senhor? A primeira lente manda eu olhar para... A segunda lente manda olhar para... Mas tem a terceira lente desse observatório. Para isso a gente toma ceia. Diga comigo: manda eu olhar para dentro. Fala para o irmão do lado: a terceira lente manda olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem. Examine-se, pois, o homem. Uma lente manda olhar para trás, outra lente manda olhar para frente, e a outra fala assim: agora para de olhar para tudo e olha para você mesmo. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando sua esposa não está vendo? Quem é você quando seu marido não está vendo? Quem é você quando seu pai não está vendo? Quem é você quando o pastor não está vendo? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você está sozinho no computador? Quando você está sozinho no seu celular? Quando você está sozinho no seu tablet? É hora de olhar para dentro. Aperte a mão do irmão: agora é hora de olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, eu paro de culpar o João. Quando eu olho para dentro, eu paro de culpar o Ramils. Quando eu olho para dentro, eu paro de culpar o líder do louvor, o líder do coral, o regente da orquestra. Quando eu olho para dentro, eu não culpo mais ninguém. Quando eu olho para dentro, eu me arrependo. Quando eu olho para dentro, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu olho para dentro, eu falo: Senhor, renova-me. Quando eu olho para dentro, eu falo: Senhor, restaura-me, Senhor. Um minutinho, olhe para dentro de você. E Deus, quando a gente olha para dentro na ceia, a gente, o que é que eu devo melhorar? O que é que eu preciso mudar? Na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, na minha vida familiar. Como eu preciso melhorar como marido, como mulher, como pai, como filho, como obreiro? O que é que eu preciso melhorar como membro do corpo de Cristo? Com o que é que eu preciso melhorar como discípulo? Olhe para dentro. Quem está entendendo, glorifica o Senhor. Aperte a mão do irmão e fala: está entendendo, amado? Eu olho para trás, eu vejo o sofrimento de Cristo. Eu vejo que eu não sou nada, Ele é tudo. Aqui tudo é Ele, o hino é dele, a mensagem é dele, o culto é para Ele, a glória é para Ele, o aleluia é para Ele. Ele é o centro da igreja. A gente fala da sua morte, da sua ressurreição, da sua volta. É Cristo em tudo, Cristo em todos.
Quando eu olho para frente, eu vejo que ele ressuscitou e lembro que ele vai voltar. Eu estou aguardando a sua volta. Quem está aguardando a volta de Jesus? E quando eu olho para dentro, aleluia, aleluia, eu vejo que eu preciso melhorar. Eu vejo que eu preciso mudar. Mas eu disse quantas lentes? Outra vez, quantas lentes? Eu disse uma olhando para, a segunda olhando para, a terceira olhando para. Quantas faltam? Essa última manda olhar para o lado. Diga, olhando para o lado. O que está escrito aqui no texto? Olha que coisa interessante assim. Esperai uns. De novo, esperai uns pelos outros. Fala aqui, irmão do lado. Você está esperando por mim? Olhe para cá. Eu não estou falando do irmão que não está tomando ceia aqui hoje por questão de enfermidade. Eu não estou falando do irmão que não está aqui hoje porque está trabalhando. Eu estou falando daquele que não gosta de tomar ceia com os outros. Pastor, dá para mandar um kit? Eu não vou não, porque vai estar o irmão lá fulano tocando na orquestra, não vou com a cara dele. Então é melhor eu tomar sozinho. Não, a Bíblia manda esperar uns pelos outros. Ceia é coisa de crente. Ceia é coisa de igreja. Ceia é coisa de 2, 3, 4, 5. Ceia é coisa de corpo. Diga, ceia é coisa de corpo. Eu não sou o corpo de Cristo sozinho, eu sou parte dele. Eu sou apenas parte. Para eu ser corpo de Cristo, eu tenho que ter você. Na baia, xere, cabalai. Mas pastor, mas se o pé está embicado com a mão, se conserta. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Aperte a mão e diz assim, olha para o lado, você não é sozinho. Nós somos o corpo de Cristo. Esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Pastor, estou com fome, pastor. Coma em casa. Pastor, acaba logo que eu estou com pressa, que eu estou com fome, irmão. Passa antes no McDonald's, Subway, Burger King, na pizzaria 2 em 1 ali na esquina. E come à vontade. Aqui é lugar de comungar. Aqui é lugar de compartilhar. Quem está com pressa, come em casa. Aqui a gente come devagarzinho, dando glória, aleluia, chorando, cantando, louvando, adorando, com vontade de ficar mais juntos, porque a comunhão do Espírito Santo está entre nós. É o Espírito Santo falando conosco, é o Espírito Santo nos alimentando. Isso é igreja. Vamos ficar de pé. Vamos recapitular. Diga comigo, ceia do Senhor. Observatório da fé cristã. Primeira lente, diga olhando para o Calvário. Segunda, olhando para o túmulo vazio, esperando a volta dele. Terceira lente, diga olhando para dentro. Diga aí, se consertando. E a quarta lente, olhando para o lado e comungando a fé que há no Senhor Jesus Cristo. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Chore cabalabanabachai. Aleluia. Ore por esse irmão agora em nome de Jesus. Faça a oração por ele agora. Meu irmão, você que está em casa deve estar acompanhado da sua família. Pense nisso agora. Olhando para trás, vendo e lembrando no sacrifício de Cristo em memória de mim. Olhando para frente, vendo o túmulo vazio, a garantia da sua volta. Agora olhando para dentro de nós e olhando para a igreja em volta. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado pela tua palavra que é viva. Obrigado pela tua palavra que é eficaz. Obrigado pela tua palavra que nos restaura, nos consola, nos renova. Edifica a tua igreja, edifica a tua igreja, edifica a tua igreja, edifica a tua igreja, Senhor. Senhor, vai renovando vidas nessa noite, Senhor. Vidas que estão presentes nesse culto, outros que estão cultuando à distância, Senhor. É hora da renovação da nossa fé. Nós te agradecemos pelo sacrifício da cruz. Nós te louvamos, te adoramos por todo o sofrimento, Senhor, que o Senhor fez por nós, para nos salvar, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Pai, nós te agradecemos pela tua ressurreição. Nós te louvamos, Senhor, pela tua ressurreição. Nós te louvamos, Senhor, e nos alegramos pela esperança da tua volta. Nos conserta, Senhor. Nos renova, Senhor. Nos restaura, Senhor. Nos ajuda a viver em comunhão com a tua igreja, Senhor, a tua noiva, a eleita do Cordeiro. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você puder, dê um abraço em duas pessoas. Diga-lhe uma palavra de bênção. Diga-lhe uma palavra de vitória.